Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre a origem do anticristo. Será que ele vem da Turquia ou do Iraque? Nós temos base na palavra de Deus para esses dois pontos. Porém, Deus está dando uma informação muito grandiosa para a gente. Mas eu queria que vocês assistissem também esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Nesse vídeo eu já falo da origem do anticristo, eu falo por alguns ângulos que eu vou estar falando diferente nesse vídeo. Então você precisa somar esses dois vídeos. Através desse vídeo que está aparecendo na tela, eu vou estar indicando outros vídeos. É um vídeo super interessante, tem mapas mentais, tem informações adicionais. Soma com esse vídeo e você vai ter uma boa compreensão do assunto. Eu estou nessa página aqui porque eu quero mostrar para vocês sobre a Síria antiga, sobre os assírios. Então eu vou estar destacando alguma coisa aqui, vocês prestem atenção. Vamos estar lendo a partir daqui desse ponto, fazer um resumo. Os assírios, também conhecidos entre outras variantes como os caldeus, siríacos, cristãos assírios, cristãos siríacos, cristãos judeus, vamos pular essa parte aqui, são um grupo étnico com origens no Crescente Fértil. Hoje seu território faz parte de vários países, aqui que eu quero mostrar. Mas ao contrário do que muitos acreditam, o povo assírio não sumiu depois da queda do Império Assírio, mas passou a constituir minorias étnicas sob o domínio de outros grupos desde o início da Idade Média. Tradicionalmente tem vivido no Iraque, nordeste da Síria, nordeste do Irã, e sudoeste da Anatólia, na Turquia. Está vendo esses quatro grupos? Iraque, Síria, Irã e Turquia? Esses são países hoje islâmicos e constituía o antigo Império Assírio. Essa é a informação que eu queria passar para vocês. Iraque, ele é a antiga Babilônia. Síria, não tem nada a ver com a Assíria. Síria na Bíblia é Arã, e hoje é um país que vive no Oriente de Israel. Está junto com o Iraque, está junto com o Irã. Turquia é um país islâmico. É aqui que se encontra Erdogan. A Turquia é onde estará o trono de Satanás, e ela se encontra no norte de Israel, ok? Istambul, 26 de fevereiro de 1954, é um político turco, presidente da Turquia, desde 28 de agosto de 2014 e anteriormente entre 14 de março de 2003 e 28 de agosto de 2014. Primeiro-ministro de seu país, é também o líder do Partido da Justiça e Desenvolvimento, em turco Adalet ve Kalma Partisi, eu acho que é assim que pronuncia, normalmente referido como AK Parti, que tem a maioria dos assentos na Grande Assembleia Nacional da Turquia. Teve diversos cargos públicos, entre eles o de prefeito de Istambul, que ocupou de 1994 a 1998. Istambul, ela é a maior cidade da Turquia, mas não é a capital. E a atual Istambul é a antiga Constantinopla. Nascimento, 26 de fevereiro de 1954. Istambul. Hoje nós vamos estudar o profeta Naum. Se você quiser saber a localização do anticristo, estude o profeta Naum, em destaque, com os demais profetas menores. Aqui eu fiz um mapa do profeta Naum, né? Essas duas linhas, aqui, essa que está aqui e essa que está aqui, é a do capítulo 1. O mapa ele não está bem organizado, mas dá para ter uma ideia. O profeta Naum é fantástico porque Deus vai iniciar o profeta nos mostrando que ele está falando do tempo do fim. Não é apenas uma narração histórica. Porque é profeta, é profecia. Logo no capítulo 1, diz que Deus é vingador e cheio de ira. Ele repreende o mar e faz secar. Quando você estuda o contexto de Naum, você vai ver que está falando do rio Eufrates. Porque no profeta Naum fala da Síria, fala contra o rei da Síria. No verso 5, você vai ver que Deus está falando do sexto selo, desse daqui, ó. Ou seja, realmente Deus está falando do tempo do fim, porque Deus vai falar de terremotos, que a terra treme, nós vamos ler isso, né? No verso 6, vai confirmar a ideia do verso 5, porque Deus vai fazer uma pergunta: quem suportará o dia da sua vinda? Essa pergunta se encontra em Joel, coloquei aqui capítulo 2, verso 11, e também coloquei o verso 10, porque o verso 10 de Joel vai nos conectar com o sexto selo. É incrível.
Essa pergunta, quem suportará o dia da sua vinda ou o dia da sua ira, também se encontra em Malaquias, capítulo 3, verso 1 e 2. Eu coloquei Malaquias porque Deus está relacionando Malaquias com Joel e Naum. Ele está relacionando através dessa pergunta aqui, ó, quem suportará o dia da sua ira, certo? E em Malaquias vai aparecer Moisés e vai aparecer Elias, que é a descrição das duas testemunhas de Apocalipse 11. Vai aparecer também que Deus está irado contra Edom para sempre, e Edom no livro de Abacuque é tremendo porque é um dos nomes usados para se referir ao reino do anticristo. E vai aparecer em Abacuque o grande e terrível dia do Senhor. Agora, no verso 7, vai dizer que Deus é fortaleza no dia da angústia. Isso é um verso-chave. No verso 7 também vai mostrar que o anticristo, ele vai ser destruído num dilúvio. O seu fim será num dilúvio. E isso está igual a Daniel 9, verso 26, onde fala do príncipe que há de vir. No verso 8, vai mostrar que tem um povo que maquina o mal contra Deus. Isso é super interessante. Se você comparar o verso 8 com o verso 11. E aí vai dizer que não se levantará a angústia por duas vezes. Eu vou explicar isso para vocês. Vê que a Escritura vai destacar a palavra angústia. E isso tem a ver com Daniel 12, a angústia que se levanta sobre Jacó. E depois vai dizer que a angústia não se levantará por duas vezes. Isso que é tremendo. Esse aqui é um segundo mapinha, continuação do primeiro. O verso 7 e o verso 9 vai ser chave se você comparar um com o outro. Tem que comparar o verso 7 com o verso 9, porque vai dizer que tem um povo que maquina o mal contra Deus. Mas também vai dizer que se levanta um que maquina o mal contra Deus, e ele é chamado de conselheiro de Belial. Esse um que maquina o mal contra Deus é esse personagem aqui, o anticristo. E o povo que maquina o mal contra Deus é o seu reino. São os 10 chifres. Por isso que é ótimo você ler o profeta Abacuque, porque o profeta Abacuque vai estar falando desse episódio com mais detalhes. No verso 15, Deus vai falar: celebra as suas festas, ó Judá, porque o Belial é destruído. Essa palavra Belial ela vai estar no hebraico, né? Na nossa Bíblia vai estar ímpio, mas é a palavra Belial, nos conectando com o conselheiro de Belial. Celebrar as festas está falando de algo profético. E isso aparece em Isaías 29. Você tem que conhecer o ciclo das festas para você se localizar com mais precisão no tempo da profecia. Em Naum capítulo 2, vai dizer que o destruidor, que na verdade é dispersador, ele sobe. Eu tive um erro aqui que eu não pude consertar, né? Eu coloquei sobir, mas que ele sobe diante da face de Nínive. E a palavra subir, no hebraico, ela tem a fonética Alá. Então você vai ler o texto que o destruidor Alá diante da face. Agora, partindo para o verso 9, você vai ter algo interessante. Deus vai falar de Cush, Misraim e Put. Cush é a Etiópia. Misraim é o Egito. E Put é a Líbia. Esses três são descendentes de Cã. É interessante notar também que de Cush sai Nimrod, que é rei da Síria. Olha só que interessante. Nimrod é uma tipologia do anticristo e Deus tem profecias contra Nimrod. Nimrod já está morto, mas Deus tem profecias contra ele, porque Deus está usando ele como tipologia do anticristo. E a Etiópia, o Egito e a Líbia, eles vão aparecer em Daniel 11. Aqui também tem outra chave impressionante. É tremendo quando você faz a soma dos profetas. E aqui é um terceiro mapinha para falar de Naum 3. Em Naum 3 nós vamos ver Deus falando contra o rei da Síria. Esse daqui é o rei da Síria, o anticristo. Lembra que Nimrod, ele edificou Nínive na Síria. Nimrod, ele vem de Cush, e Cush vem de Cã. E Deus vai estar falando aqui dos príncipes como gafanhotos. Os príncipes da Síria são como gafanhotos. E esses príncipes têm um rei.
E essa ideia vai aparecer em Apocalipse, na quinta trombeta. Na Síria também estava Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum. Então Deus está dando aqui uma visão para Naum, o eucotista. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Já começa a falar aqui, lembra daquele mapa? Cheio de ira, vingador. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Lembra que eu coloquei lá? E mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele. Aqui é o sexto selo. E os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Continuando do verso 5. O que Deus falou no verso 5, lembra, o verso 5 está aqui em cima, nos faz lembrar o sexto selo, e aqui no verso 6 Deus vai confirmar: quem pode suportar o dia da sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Essa é a pergunta que está no sexto selo. Está vendo como Deus está falando do sexto selo? E no sexto selo o anticristo já vai estar atuando. A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por eles demolidas. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia. Lembra o dia da angústia? Daniel 12. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Falando contra Nínive. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Trevas. Vai haver trevas em Nínive. E isso é a quinta taça. Olha o verso 9. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Tá vendo isso daqui? É uma chave. Porque já falou aqui, ó, o Senhor é fortaleza no dia da angústia. Então a angústia vai se levantar por uma vez, mas não vai se levantar por duas vezes. E sabe por quê? Porque Cristo vem e coloca um fim no reino do anticristo. E Deus vai explicar o porquê que não vai se levantar a angústia por duas vezes. Ele vai explicar na continuação da leitura. Então são muitas informações, a gente tem que tomar cuidado para não perder as riquezas das informações. Por exemplo, essa pergunta aqui, ó. Que pensais vós contra o Senhor? A palavra pensar é a palavra shashab. Pensar, planejar, estimar, calcular. Essa mesma palavra, pode ver aqui, ó, shashab, ela vai aparecer aqui. No verso 11, ela vai aparecer aqui, ó. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil, maquina. Shashab. Que pensais vós contra o Senhor? Tá vendo? Shashab. Está escrito Shashab, mas é Rashab, né? Então aqui o tradutor colocou pensais. E aqui ele traduziu maquinar, a mesma palavra. Se ele tivesse colocado a mesma palavra, maquinar, seria mais fácil para criar conexão. Então o que Deus está falando é o seguinte: o que vocês estão pensando contra o Senhor? Para o povo de Nínive. Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará angústia por duas vezes. Ou seja, como Deus vai consumir esse povo completamente, a angústia não se levantará por duas vezes, mas ela vai se levantar por uma. Porque vai ter o dia da angústia, como foi falado aqui, ó. Aqui em cima, né? Fortaleza no dia da angústia. Então aqui tem um povo que maquina o mal contra Deus. E aqui tem um homem, um conselheiro vil, né? Aqui está escrito vil, mas a palavra é Belial. Esse conselheiro maquina o mal contra Deus. O que Deus está nos revelando é que esse homem ele tem uma boca arrogante, tem que somar com outros profetas, né? Ele tem uma boca arrogante, uma boca semelhante ao inferno, cuja morte não se farta, e esse homem junta as nações debaixo do seu poder, como diz Abacuque. Então, através desse homem, que é o chifre pequeno, ele motiva
as outras nações a maquinar o mal contra Deus. E tudo isso vem de Deus, porque Deus fala em Sofonias que o intento dele é juntar as nações para a peleja, porque ele vai santificar o nome dele nessas nações.